Aí, um livrinho, se fosse escrever no couro de cabra, né? Escrever na pedra, muito mais difícil, né? Escrever, depois inventaram o papel, chamado papiro, né? Mas só para fazer o tal do papel levava não sei quanto tempo, né? Tem lá o DVD em casa, o rapaz fez lá para os irmãos ver lá o papel, ele experimentou, né? Esticou ele, falou parece que é mais resistente do que o papel de agora. Mas o trabalho que dava, 8 dias de um lado, 8 dias do outro, e uma seta daqui, e põe uma pedra em cima, né? Esse era o sistema, eles não tinham máquina naquele tempo. Então nós vemos que era muito difícil, o camarada tem que ouvir e crer. Depois veio a lei. Então nós vemos que a palavra de Deus, ela fala que essa contribuição, ela supre as necessidades dos santos, porque aqui o apóstolo estava falando mais em uma arrecadação que era feita para os judeus. Quando falar, os judeus, através dele veio a salvação para os gentios. Agora eles tiravam as coletas, as ofertas para doação, para levar para os irmãos mais necessitados lá, que estavam lá em Jerusalém. Porque lá havia muita perseguição, tinha gente que não podia ter uma morada própria, andava, né, às vezes fugindo, sendo ameaçado de morte. Então a vida deles era uma vida difícil, né? Então havia essa contribuição. Então a palavra de Deus diz aqui, cada um contribua segundo o propósito do seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Então não pode se por tristeza, por necessidade e nem por aparência, né? Naquele mundo 10, vou dar 20. Não, aí Deus não recebe, porque as contribuições, aquilo que nós fazemos, ela deve ser coisas consagradas a Deus, né? Para que Deus então venha se agradar das nossas obras. Então não pode ser por necessidade. Por quê? Porque se for por necessidade, então nós só vamos contribuir se houver necessidade, né? Ou se nós soubermos que há necessidade. E se nós soubermos que não há necessidade, então daí é complicado, né? Aí nós não vamos contribuir nunca. Então, elas são consagradas a Deus, né? O seu comum congregava aqui, ó. O camarada nunca ajudava a igreja. O dia que ele deu 50 reais na igreja, ele faltou pôr um chip. Naquele tempo eu nem sabia que era chip, né? Para rastrear na onde o irmão ia levar aquele dinheiro. Gente do céu. Ele saiu por todas as igrejas contando. O irmão foi lá e comprou a guitarra para ir da igreja. Gente do céu. Não, meu irmão comprou a guitarra e levou para casa dele lá. E ele saiu da igreja, se olhou. Falei, meu Deus do céu, né? Esse é avarento. Né? Então, ele não contribuiu por alegria. Acho que ele contribuiu como se fosse, vou amarrar no anzol assim, essa nota aqui, né? E vou, quando o camarada pegar, ela vou soltar ali para ver até onde vai. Né? Então, foi uma coisa terrível que aconteceu. Então, nós vemos que Deus, Ele não quer, né, dessa forma, mas sim que nós possamos fazer com alegria, consciente, né, da promessa de Deus. Né? Se não tiver consciente da promessa de Deus, então será para nós tudo em vão. Então diz, Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo, toda a suficiência, abundei em toda a boa obra. Quer dizer, Deus não vai permitir de você ter falta, Deus não vai permitir de você perecer. Por quê? Porque você contribuiu com alegria e Deus recebeu com alegria. Né? Então, Deus vai suprir toda a necessidade a fim de que nós sempre tenhamos para praticar sempre uma boa obra. Né? Glória a Deus, Deus nunca vai permitir. Né? Então, nós vemos que desta forma, Deus tem feito na nossa vida, na vida daqueles que age dessa forma. Então nós vemos que há uma promessa de Deus, né? Que é a promessa de Deus. Então ele diz, olha, aquele que dá semente, ao que semeia pão para comer também, multiplicará a vossa sementeira e aumentará o fruto da vossa justiça. Né? Então faz parte da obra do justo. Né? A palavra de Deus diz que os atos de Abraão eram imputados a ele como justiça. Né? A tudo aquilo que ele fazia em obediência à palavra de Deus. Então, nós lemos aqui no capítulo 8, que diz a palavra, né, de Deus, mas não digo isso para que outros tenham alívio e vós opressão. Né?
Ou seja, ele ia tirar de um para dar para o outro. Né? Deixar o camarada pobre, deixar o outro bem de situação. Não é para oprimir, mas é para que houvesse suprir-se a necessidade, mas para igualdade. Né? Igualdade. Então, essa semana estava tendo, não sei se foi semana passada, um debate lá, e os irmãos saíram, o repórter saiu perguntar para os crentes, né? Para os cristãos. Você acha que você pratica aquela palavra que Jesus disse, se o inimigo tiver fome, dá de comer, sede, dá de comer? Será que a igreja está fazendo isso? Até o irmão que falou, não está. Ele falou, já começa a ver de muitos pastores, né? Se ele tem uma igreja bem grande, ele não socorre o outro irmão que está na outra cidade, ele tem uma igreja bem pequena. Pelo contrário, ele falou, está vendo que o pastor está em pecado também da igreja dele. Né? Ele devia correr lá, a falar, irmãos, vamos levantar uma oferta aqui, vamos levar para aquela igreja lá, vamos fazer uma presença lá, para demonstrar o amor e suprir uma necessidade. Isto é honroso e agradável diante de Deus. Né? Olha que está o cumprimento da palavra. Então ele falou, não acredito, os irmãos falam assim, eu não acredito que isto está sendo feito por muitos. Né? Nós temos que procurar fazer. Né? Mas ali está se falando do inimigo. Então houve essa questão.